Já há um memorando de entendimento para o desarmamento de homens armados da Renamo. Abandono de obras de infraestruturas escolares ameaça cumprimento de metas do governo. Presidente do Sudão do Sul e líder do grupo rebelde assinam um acordo final de paz e cessar-fogo. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou que assinou hoje um memorando de entendimento com a Renamo, que traça as linhas que vão orientar o desarmamento, a desmobilização e a reintegração dos homens armados da Renamo. Depois de 11 de julho deste ano ter se reunido com o coordenador da Comissão Política da Renamo, Suf Momad, na cidade da Beira, o Presidente da República, Filipe Nyusi, convocou a imprensa esta segunda-feira para anunciar mais um resultado que saiu desse encontro. Os consensos alcançados no dia 11 de julho de 2018, na cidade da Beira, com o Sr. Suf Momad, coordenador da Comissão Política da Renamo, culminaram hoje com a assinatura de um memorando entre o Governo e a Renamo sobre os assuntos militares. O memorando indica de forma clara o roteiro sobre os assuntos militares, os passos subsequentes e determinantes para o alcance de uma paz efetiva e duradoura no que tange ao desarmamento, desmobilização e reintegração. Por essa razão, Filipe Nyusi saúda a postura da Renamo e da sua liderança. Mesmo com o desaparecimento físico do seu por ele iniciado. Dentro de dias, anunciaremos os passos consequentes que dependiam do memorando hoje concluído. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para exortar a todos os moçambicanos a juntarem-se aos nossos esforços, mobilizando a sua inteligência e capacidade para acarinhar este processo que nos permitirá construir um Moçambique brilhante, onde impera a tolerância e a concórdia. Por outro lado, pede à comunidade internacional o apoio ao processo que, da sua parte, vai se empenhar pessoalmente para que tudo corra como previsto. À comunidade internacional, pedimos para que acompanhe e apoie o processo de descentralização e o de desarmamento, desmobilização e, sobretudo, a reintegração dos homens armados da Renamo, nossos irmãos. Quero mais uma vez afirmar perante a todo o povo moçambicano que eu e o meu governo tudo continuaremos a fazer para que Moçambique viva a paz em paz, onde o direito democrático e a justiça social são uma realidade. Filipe Nyusi recordou ainda que passa esta segunda-feira, 6 de agosto, um ano desde que se reuniu pela primeira vez com o falecido líder da Renamo na Serra da Gorongosa. Nesse encontro, o primeiro desta natureza, discutimos passos concretos no que tange aos processos de descentralização, de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da Renamo. Fizemos-lo acreditando que com paciência, tolerância, compreensão, espírito de reconciliação e uma dedicação singular aos resultados poderia ser construídos pelos próprios moçambicanos, portanto, a paz. Um ano passou e hoje Moçambique pode testemunhar os ganhos que juntos erguemos. A paz, os avanços nas questões militares, a aprovação do pacote de descentralização, a sua introdução na Constituição da República e a aprovação das leis sobre autarquias locais são apontados pelo chefe de Estado como resultado da sua primeira ida a Gorongosa há um ano.
Até finais do mês de setembro, o Governo prevê assinar contratos com companhias petrolíferas que atuam no país. Na fase inicial, prevê-se um investimento mínimo na ordem de 700 milhões de dólares para os próximos 8 anos. A informação foi partilhada na manhã desta segunda-feira pelo presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Petróleo, Carlos Zacarias. Trata-se de contratos que vão permitir investimentos para verificar se nas áreas onde atuam há ou não gás natural ou petróleo. Contratos vão ser apresentados ao Governo após a aprovação. A ser assinado com a Exxon e também com a Exxon mais 2 contratos no delta do Zambeze. E com a Sasol, um contrato em terra. Em termos de investimento, nós estamos a falar de investimentos que estão na ordem de 700 milhões de dólares. Portanto, o investimento é um valor muito alto durante os próximos 8 anos. Esse é um valor mínimo. Quer dizer que, se for descoberto, certamente de 700 pode-se passar a outros valores. Por outro lado, Carlos Zacarias revelou que até final do primeiro trimestre de 2019 será tomada a decisão final de investimento a ser realizado em Palma na ordem de 30 mil milhões de dólares através do projeto Golfinho em Atum, que vai acontecer em terra. Vai implicar, portanto, a construção de infraestruturas para a produção de gás, pipelines para levar esse gás dos campos, portanto, do mar para a terra, para onshore, e estamos a falar da construção de duas fábricas, digamos assim, de liquefação do gás natural. Com o projeto Golfinho em Atum, prevê-se ainda a construção de infraestruturas que vão permitir que o gás natural seja canalizado para o mercado nacional e a sua exportação. Para Carlos Zacarias, este projeto representa o maior investimento jamais feito em Moçambique e em África, no geral, tendo em conta o valor a ser desembolsado num único projeto. Abandono de infraestruturas escolares por parte dos empreiteiros pode comprometer a construção de 4.500 salas de aula previstas no programa quinquenal do Governo. A revelação foi feita hoje pela Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano na abertura da Reunião Nacional de Infraestruturas e Equipamentos Escolares. A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano manifestou esta segunda-feira a sua preocupação em relação à qualidade das infraestruturas escolares. Segundo o Conceita Sultan, este fato acontece diante do olhar impávido e cúmplice dos gestores da educação, sobretudo na falta de observação dos requisitos para a contratação do empreiteiro. São igualmente inaceitáveis justificações para a má qualidade de salas e de outras infraestruturas escolares, muitas vezes atribuídas ao empreiteiro. Os nossos gestores devem se preocupar, antes de mais, em garantir a qualidade das obras das nossas escolas. Tenhamos a consciência que nos concursos se deve pautar pelo rigor na nomeação de júris idôneos, observando-se a legalidade dos processos de procurement e avaliação dos concorrentes. O empreiteiro deve ganhar o concurso por mérito, pela qualidade do seu trabalho e da sua responsabilidade no cumprimento dos prazos acordados. Já o diretor nacional de infraestruturas escolares aponta para atrasos e falta de financiamento como elementos que poderão causar o déficit no número de salas previstas no plano quinquenal do governo. Bom, em algum momento o déficit deve-se a alguns atrasos nas construções, em algum momento abandono de algumas obras por parte de alguns empreiteiros, isso afeta os nossos projetos e em algum momento também temos os acessos aos locais onde a escola deve ser construída. Existem casos de financiamento, casos de financiamento em que temos um financiamento para um X salas de aula e que, no entanto, em algum momento tardiamente aparece e que, no entanto, retarda um pouco. A Reunião Nacional de Infraestruturas e Equipamentos Escolares decorre sob o lema Capacitação Institucional para a Melhoria da Gestão dos Programas de Construções Escolares e terá duração de 3 dias. Um menor de 3 anos de idade foi raptado na Beira o último sábado, quando se encontrava a brincar com outras crianças que não demoraram para alertar os seus parentes.
Com a ajuda dos vizinhos, foi neutralizado o suposto raptor e já está nas mãos da polícia. Este é o indivíduo que foi detido pela polícia, indiciado de ter tentado raptar este menor de 3 anos de idade, quando o mesmo estava a brincar no seio de outras crianças na tarde do passado sábado no bairro de Macuti, na cidade da Beira. O indiciado nega que tenha tentado raptar o menor e começou por explicar que apenas tentou ajudar a criança a atravessar uma estrada. Eu também não estava bem, estava um pouco grosso. E noutra margem, o indiciado comprou laranjas e tangerinas e ofereceu à criança. Comprei para ele, porque estava a chorar. A polícia diz que as investigações preliminares apontam que este cidadão tentou mesmo retirar o menor do convívio familiar. Este é um caso de subtração fraudulenta do menor, onde este cidadão foi surpreendido quando levava um menor. Os motivos ainda estamos a trabalhar por forma a saber os reais motivos que fizeram com que cometesse esta infração. Nós queremos apelar aos pais encarregados de educação, principalmente no sentido de mais vigilância quanto aos seus filhos menores. Enquanto isso, 14 indivíduos estão detidos indiciados de consumo e venda de diferentes drogas na cidade de Nampula. Na mesma cidade, um cidadão foi interceptado na posse de um brinquedo sob forma de pistola, com a qual ameaçava populares na via pública. Esta senhora, residente no posto administrativo de Natquir, confessa estar a vender cannabis sativa, vulgo suruma, há sensivelmente 3 anos. Na sua companhia estão outros 3 indiciados na prática da mesma atividade, interceptados em diferentes pontos da cidade de Nampula, com destaque para o bairro de Moala. Está aqui por quê? Estou presa. Por quê? Por vender suruma há pouco tempo. Só para sustentar a casa e uva. A Polícia da República de Moçambique deteve igualmente este cidadão que recorria a um brinquedo com a forma de pistola para ameaçar as suas vítimas e retirar-lhes alguns bens. O suspeito nega as acusações que pesam sobre si. Fazia o que com este brinquedo? O brinquedo teste nunca utilizei e nunca fiquei, pelo menos pensar uma coisa de maldade nunca pensei. Por que comprou este brinquedo? Mesmo dia que saiu de lá, o brinquedo apanhei. Baseados no crime de consumo e venda de estupefacientes. E foi possível a neutralização sob mandato do Tribunal Judicial e a polícia levou a cabo uma rusga seletiva que culminou com a interpelação e detenção destes 14 indivíduos. Este instrumento, dada a hora em que ele se encontrava e no local em que se encontrava, era para provavelmente tentar lograr seus intentos, ameaçando cidadãos na via pública, de modo a ter alguns bens. Refira-se que semana passada a PRM engendrou uma operação que resultou no desmantelamento de uma quadrilha de venda e consumo de estupefacientes no antigo mercado dos Belenenses. O Ministro da Cultura e Turismo diz que falta de técnicos especializados em estatísticas do setor dificulta a compreensão da contribuição do turismo na economia nacional. Silva Dundur falava hoje em Maputo, na abertura do seminário sobre estatísticas do turismo. Embora o governo tenha determinado o turismo como a 4ª prioridade para o desenvolvimento, o ministro Deixo Pelouro diz que, neste momento, não se tem dados consensuais sobre a contribuição do turismo na economia do país. Fato que, segundo Silva Dunduro, deve-se à falta de técnicos especializados em matérias de recolha, análise e manuseamento de dados estatísticos relativos ao movimento turístico no país. Por exemplo, o turismo doméstico, que ainda não está sendo quantificado, para nós é o que mais se desenvolve no país. Portanto, dados que nós temos, 60% do turismo que ocorre no país é doméstico. O que está ainda em falta é a sua quantificação e a sua mensuração para os cofres de Estado, para as contas nacionais. Para reverter a situação, técnicos do Ministério do Turismo, do Instituto Nacional de Estatísticas e outros setores estão a ser capacitados em matéria de estatísticas do turismo, numa iniciativa dos governos de Moçambique e da China. O turismo e a capacitação profissional são as 2 áreas de cooperação com maior potencialidade entre os nossos 2 países. É igualmente a nossa expectativa
que estes técnicos sejam capazes de disseminar estes conhecimentos junto dos vossos colegas que não poderão participar nesta formação. A formação de uma semana vai abordar temas não só ligados à recolha, análise e manuseamento de dados estatísticos do turismo, como também as tecnologias de informação e comunicação neste ramo, e vai ser ministrada por especialistas chineses. 5 pessoas vão ser operadas à coluna de hoje até sexta-feira no Hospital Central de Maputo. As cirurgias resultam de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Agência Palestina de Cooperação e vão decorrer de 3 em 3 meses durante 3 anos. Estamos no bloco operatório do Hospital Central de Maputo a acompanhar a primeira de um total de 5 cirurgias da coluna que vão decorrer durante esta semana. Trata-se da segunda missão de correção de uma doença que geralmente surge à nascença, a escoliose. Que é uma deformidade na coluna que dá um aspecto de S, se olharmos doente de trás. Os 5 pacientes que serão operados têm entre 12 e 17 anos de idade. São envolvidos no processo 10 profissionais da saúde. A cirurgia dura em média 4 horas e em 5 dias o paciente tem alta. Depois da cirurgia, o doente vai passar nos cuidados intensivos, que é para monitorar o pós-operatório. Esperamos pôr o doente amanhã a andar. Mais ou menos em 5 dias esperamos dar alta ao doente. Não irá à escola nas 2 primeiras semanas, mas depois poderá ir à escola só com 2 recomendações muito importantes. Durante 6 meses, não fazer educação física e não carregar nenhum tipo de peso, nem sequer a mochila. Por se tratar de uma doença que se adquire à nascença, a escoliose não pode ser prevenida. Mas os médicos alertam que muitas doenças da coluna podem ser prevenidas a partir de uma postura correta. A atividade física vai ajudar e normalmente os nossos colegas fisiatras, que é da fisioterapia, normalmente falam da postura, da ergonometria. Em função da sua atividade, se você fica muito tempo sentado, tem formas que tem que seguir. Se trabalha muito tempo de pé, forma que tem que seguir, normalmente é aproximar ao médico. A cooperação do Ministério da Saúde e a Agência Palestina de Cooperação terá a duração de 3 anos. Na primeira missão foram operadas 4 pessoas. As cirurgias vão decorrer de 3 em 3 meses no Hospital Central de Maputo. A direção do Centro de Saúde da Machava desmente as alegações de algumas parturientes, segundo as quais a maternidade tem falta de água. A diretora do centro diz que mesmo quando há restrições no fornecimento de água, aquela unidade sanitária tem formas alternativas para garantir água aos doentes. Eu vou usar um pano para limpar o bebê. Não há água. Porque às vezes faz cocô, tem que limpar. Sim, tem que dar banho. E este aqui ainda não fez cocô? Já. Como é que fizer? Só limpamos. Foram estas palavras de algumas parturientes gravadas domingo na maternidade do Centro de Saúde da Machava, que, segundo a diretora do mesmo, não correspondem à verdade. Teresa Langa diz que o centro dispõe de reservatórios e conta com apoios diversos sempre que houver restrições no fornecimento de água. Felizmente, nós não temos problemas de água. Tivemos, sim, em algum momento, há uns meses, que eu nem posso contar hoje, porque não fizeram diferença, uma vez que nós temos uma equipe ativa com a comunidade da Machava 2, temos um comitê de cogestão, que participam também alguns agentes econômicos que têm nos ajudado em caso de deficiência. Mas o reportado neste período, neste fim de semana, não constitui verdade. A diretora do centro convidou a nossa equipe de reportagem a verificar a água nas torneiras e explicou que durante a sexta e sábado, os dias apontados como tendo sido críticos, todos os serviços do hospital que requerem água estiveram em pleno funcionamento. Todos os serviços correram normalmente. É norma, se nós não tivéssemos falta de água, não teríamos lençóis para as camas e os lençóis foram lavados, porque nossa lavandaria funciona diariamente, incluindo os fins de semana. Então não tivemos nenhum sítio que podíamos dizer que houve falta de água e as mães não fizeram banho. O centro dispõe, para além de um tanque, de um reservatório que, segundo a diretora, tem conseguido conservar água suficiente para as necessidades do hospital. Momento para uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Seguimos com as notícias.
Perto de 40 mil euros foram investidos pela cooperação alemã para a publicação de 15 manuais desenvolvidos pela INAI, com o objetivo de melhorar a atuação do agente econômico e, assim, aperfeiçoar a prestação de serviços ao consumidor. A capa e as ilustrações estão a preto e branco, mas as cores não são o mais importante, e sim a legislação que se encontra nestes manuais e CDs, compilados em mais de um ano pela Inspeção Nacional de Atividades Econômicas para os agentes econômicos. Temos o manual do inspetor em que colocamos toda a legislação e toda a informação em relação às 15 áreas, mas esta informação é muito pesada, ou seja, é muita informação. Se um agente econômico está só na área do comércio, não precisa de ter toda esta informação. Então, colocou-se para o agente econômico em manuais guiões separados, em função da área de atividade, ele poderá ver e tirar todas as dúvidas em relação àquilo que é o papel do inspetor. À margem do evento de lançamento dos guiões, a diretora do Programa de Desenvolvimento Econômico, GIS, disse que o investimento visa ajudar a melhorar a transparência no setor empresarial. Para o GIS é muito importante porque contribui à transparência no sector, não? Porque aqui no país acho que muitas vezes o pequeno empresário não conhece, não? Quais são as leis vigentes, os regulamentos, todos os estándares que eles têm que cumprir. Os manuais versam sobre matérias ligadas a regulamentos sobre a prestação de serviços, comércio, turismo, transporte, educação, cultura, desporto, entre outros. 210 casas feitas de material misto foram entregues esta segunda-feira no município de Inhambane, a igual número de vítimas do ciclone Dineu de 2017. O projeto foi financiado pela Organização Internacional para as Migrações, em parceria com os governos municipal e provincial, tendo custado perto de $500 milhão. São 210 casas feitas de estacas, cimento e chapas de zinco, entregues esta segunda-feira a igual número de famílias vítimas do vendaval de fevereiro de 2017 no bairro Machavenga, arredores do município de Inhambane. O projeto resulta de um protocolo de parcerias rubrificado em janeiro do presente ano entre o governo provincial e a Organização Internacional para as Migrações, cujo valor total é de $450 mil. O governo de Inhambane mostra-se otimista em continuar com mais ações para minimizar os efeitos do ciclone de fevereiro do ano passado e de vários afetados. Por isso que até hoje nós, como governo provincial, continuamos a realizar encontros do Conselho Operativo de Emergência. O objetivo destes encontros é continuar a discutir a recuperação da província em termos de ciclone Dineu. O ciclone é como uma doença. Uma doença é fácil de entrar, mas difícil de sair. Entre nós estamos aqui presentes, pode cair alguém aqui, levamos para o hospital, mas esta pessoa para sair da cama pode levar dias, meses ou mesmo anos. O ciclone é a mesma coisa, passou rápido, horas, durante o dia 15 de fevereiro de 2017, mas nós continuamos a trabalhar para recuperar a província. É um projeto de construção de casas transitórias para famílias vulneráveis afetadas pelo ciclone Dineu. E aqui é um dos bairros de reassentamento. No caso, temos 23 casas aqui em Machavenga, mas também temos outros talhões de reassentamento. Nós vivíamos dos vizinhos. Então, mais tarde, quando recebemos tapetes, levei tapete por em cima da minha casa, depois voltei a ficar aí. Neste momento estou muito contente. As 210 casas estão construídas em 3 bairros do município de Inhambane e tiveram a duração de 6 meses. Olhamos agora as notícias internacionais. Há 4 dias que Portugal e Espanha tentam debelar incêndios florestais causados por calor intenso que chega a atingir 47 graus Celsius. Na Espanha, 3 pessoas morreram e em Portugal, mais de 20 pessoas ficaram feridas. Portugal e Espanha continuam a viver sob o alarme do fogo, uma realidade que se generalizou desde a chegada da vaga de calor no final da semana passada.
Em Monchique, em Portugal, o fogo não deu tréguas na última noite. A entrada no quarto dia de atividade do incêndio, no concelho Algárvio, ameaçou chegar às casas no centro da vila e provocou 25 feridos, um deles em estado grave e que teve de ser transportado de helicóptero para Lisboa. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, as chamas já consumiram entre 15 a 20 mil hectares, mas a situação está a evoluir favoravelmente e 95% do perímetro do fogo já foi considerado dominado. Já em Espanha, o incêndio na região de Huelva foi aquele que despertou maior preocupação do outro lado da fronteira. As chamas estiveram fora de controle durante a noite, mas o trabalho de centenas de bombeiros e de pelo menos 12 meios aéreos conseguiu já dominar cerca de 80% do perímetro do fogo. 3 pessoas morreram na Espanha devido à vaga de calor que se fez sentir desde sexta-feira. As autoridades de Portugal e Espanha continuam em alerta, sobretudo depois da recente tragédia na Grécia, em que o fogo na região de Mate fez pelo menos 93 mortos. Um acordo final de paz e cessar-fogo foi ontem assinado pelo presidente do Sudão do Sul e o líder do grupo rebelde. O presidente do Sudão do Sul diz que desta vez o acordo vai durar mais tempo, pois não foi imposto pelas forças estrangeiras. Finalmente, o Sudão do Sul vai entrar em estado de paz após 5 anos de guerra civil sangrenta que matou dezenas de milhares de pessoas. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder do grupo rebelde, Riek Machar, assinaram domingo no Sudão o acordo final de paz que prevê o cessar-fogo e partilha do poder com a oposição. Devemos aceitar que a guerra eterna não faz mais sentido e já causou tanto sofrimento em nós e nas nossas famílias, tendo matado milhares de jovens, destruído a nossa economia e deixou-nos divididos. O presidente Salva Kiir acrescentou que, desta vez, o acordo de paz seria permanente em relação aos outros acordos que duraram pouco tempo, tendo explicado que este acordo resulta da vontade mútua e não de imposições externas. O líder da oposição volta a ocupar o cargo de vice-presidente do Sudão do Sul. Omar al-Bashir, presidente do Sudão, disse que a exploração do petróleo no Sudão seria retomada a 1 de setembro próximo. Já a Coreia do Norte pediu hoje aos Estados Unidos a suspensão das sanções que já duram há mais de um ano. O governo norte-coreano diz que já demonstrou vontade suficiente de desnuclearização. O governo de Kim Jong-un começa a sentir-se numa longa espera para o fim das sanções na Coreia do Norte, que já duram há mais de um ano. Esta segunda-feira, a imprensa norte-coreana noticiou um pedido para os Estados Unidos colocar fim às sanções econômicas, alegando que a Coreia do Norte já manifestou em atos vontade suficiente de que está comprometida com a desnuclearização. Até agora, o governo de Kim Jong-un diz ter parado com o seu programa nuclear, ter destruído os centros de testes nucleares e, como gesto de boa-fé, entregou restos mortais dos soldados norte-americanos que morreram na Guerra Coreana de 1950 a 1953. Entretanto, semana passada, um relatório das Nações Unidas denunciou que a Coreia do Norte não parou o programa nuclear e continua a importar o petróleo, carvão e outros produtos, violando a resolução da ONU. Os Estados Unidos prometeram que só suspenderiam sanções quando a desnuclearização da Coreia do Norte fosse completa, o que acreditam que será. Continuam a chegar mais migrantes africanos à Espanha. Este fim de semana, cerca de 400 migrantes deram entrada àquele país europeu, fugindo à pobreza e fome. Só neste fim de semana, quase 400 migrantes foram resgatados do Mediterrâneo junto à costa espanhola. Vinham de Marrocos, em embarcações sobrelotadas e tentavam chegar à Península Ibérica quando foram retirados da água pela Guarda Costeira Espanhola. Há mais de um ano que está a aumentar o número de migrantes que tentam chegar à Europa pelo Estreito de Gibraltar. A Espanha já passou mesmo a Itália como destino preferencial dos refugiados. Desde o início do ano, já chegaram à costa espanhola 21 mil migrantes, segundo os dados da Organização Internacional das Migrações.
Vamos fazer mais uma curta pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país. Começamos mesmo pela zona sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 17. Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 18. Para Inhambane espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 21. Já para a zona centro do país, concretamente na Beira, espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 18. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 14. Tete com 35 graus de máxima, 17 de mínima. Climane poderá atingir 34 graus de máxima, 19 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 16. Para Pemba, 29 graus de máxima, 19 de mínima. Lixinga poderá atingir uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 12. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. No desporto, os treinadores dos Locomotivas de Climane e da Beira exortam aos dirigentes desportivos e às autoridades de justiça a tomarem medidas contundentes contra os autores das agressões nos recintos desportivos. Os dois treinadores que falavam no final da partida que opôs as suas equipas na luta por uma vaga nas meias finais da Taça de Moçambique, neste domingo na cidade da Beira, começaram por lamentar as agressões que se têm registrado nos campos de futebol e com alguma frequência de algum tempo para cá, para de seguida exortar o governo a encontrar as causas e tomar medidas duras contra os autores. O desporto é um grande meio de transmissão de valores socialmente aceitos e nós estamos a perder isso, estamos a transformar o desporto como se fosse guerra, cada jogo é como se fosse uma batalha. Eu acho que temos que repensar todos, repensar e pensar seriamente. Não se pode continuar nessa situação. Eu sou contra a violência nos campos de futebol, fora dos campos de futebol, em todo lado. Eu acho que Deus deu-nos um dom que é a fala, é o entendimento. E é através disso que nós temos que resolver os nossos problemas, que temos que lidar com o nosso adversário, porque há às vezes uma falsa ideia de que a outra equipa é o inimigo. Não é. A outra equipa é adversário e faz falta porque senão não há futebol. E é assim nessa perspectiva que eu vejo. Ernesto Fumo defendeu, por outro lado, a necessidade das penalizações serem estendidas aos autores das violências e não apenas aos clubes. O clube X é penalizado, não sei, e aquelas pessoas que protagonizaram isso. Também, só assim que. Porque parece que há regras quando estamos num campo de futebol, parece que há impunidade. Alguém que cria desacatos num campo de futebol parece que não pode ser punido. Mas se cria os mesmos desacatos num outro lugar qualquer, essa pessoa é levada das quadras, é responsabilizado. Então, as estruturas do futebol, da justiça, têm que tomar isto a sério. Porque assim não dá aqui imagem, estamos a passar para o exterior. E depois, hoje, com as tecnologias de informação e comunicação, a globalização em que nos encontramos, as coisas facilmente chegam aos outros cantos do mundo e estamos a passar uma imagem negativa. Existe o fair play. O Ferroviário de Nacala venceu ontem o Machacane por 70-62 em jogo da terceira jornada da fase regular da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. Para estes aspectos, que jogo é que podemos ter? Jogo muito bem disputado na quadra pelos tricolores e Locomotivas de Nacala. Espero que seja um bom jogo de basquetebol. O Machacane entrou muito aguerrido e venceu o primeiro período com um parcial de 24-16. Na tabela ofensiva. Muito bem jogado pela equipa de Machacane. No segundo período, mais uma vez, a formação de Machacane controlou o jogo. Era a equipa mais clarividente no ataque. Tendo terminado esta etapa, a vencer por 39-33. No terceiro período, a equipa de Nacala foi mais superior que o Machacane, daí que terminou esta etapa do jogo a liderar a marcha de marcador, ou seja, venceu com um parcial de 53-47. Machacane defender com ajudas. No quarto e decisivo período, o Machacane tentou recuperar da desvantagem, mas encontrou um Ferroviário de Nacala que esteve bem a defender e a atacar, tendo vencido o jogo por 70-62. Meia distância e 2 pontos.
Esta é a terceira derrota consecutiva do Machacan e a segunda vitória do Ferroviário de Nacala na prova. Por hoje é tudo no Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Acompanhe a atuação de um dos